A verdade completa. Sobre o Armagedon. O Armagedon é mencionado de forma específica apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16, versículo 16, e os reuniu num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apesar de sua menção singular, o conceito assumiu uma importância significativa em nossos pensamentos e imaginações. Você sabia que Armagedon é derivado do hebraico Har Megido, onde Har significa montanha e Megido é por si só um local cheio de história, localizado no Israel moderno, conhecido por sua importância estratégica e como palco de inúmeras batalhas antigas? Entretanto, no contexto do Apocalipse, Armagedon não é apenas uma localização física, mas simboliza a batalha final entre as forças do bem e do mal, antes do fim do mundo. História, contexto e origem. Quando as pessoas ouvem a palavra Armagedon, muitas vezes pensam em eventos apocalípticos, em grandes batalhas entre o bem e o mal, conceitos que são frequentemente utilizados em filmes e livros para representar o fim do mundo. Mas este nome, na realidade, tem origens em histórias e locais antigos do Oriente Médio. A ligação entre o Armagedon apocalíptico e o histórico Megido é profunda e significativa, sendo que este nome não foi escolhido ao acaso para simbolizar a batalha final dos tempos. Ele carrega consigo uma rica história ligada aos conflitos passados daquela região. Megido, uma cidade antiga em uma encruzilhada estratégica. Megido era uma cidade antiga situada em uma encruzilhada estratégica no norte de Israel, conectando as rotas comerciais vitais do Egito ao sul e da Mesopotâmia ao norte. Esse significado geográfico implicava que quem controlasse Megido teria uma vantagem distinta, tanto econômica quanto militarmente. Devido à sua importância estratégica, a cidade tornou-se um ponto focal para muitas batalhas ao longo dos séculos. Notavelmente, a Bíblia relata uma das primeiras batalhas registradas em Megido, onde a renomada juíza de Israel, Débora, e o general Baraque triunfaram sobre o rei cananeu Jabim e seu comandante Sísera, conforme descrito em Juízes 5. Nas terras antigas de Israel, Megido não era apenas qualquer lugar. Era uma encruzilhada crucial, um palco para numerosas batalhas. Uma das batalhas mais memoráveis envolveu uma mulher destemida chamada Débora e seu leal general Baraque. E assim, em Megido, por meio da fé e bravura de Débora, Baraque e Jael, os israelitas testemunharam o poder de Deus em ação, trazendo-lhes vitória contra todas as probabilidades. Mais tarde, em 1 Reis 9, versículo 15, o rei Salomão fortificou Megido, junto com Hazor e Gezer, reconhecendo sua suprema importância estratégica. Megido é um lugar especial com uma história rica. Pense nela como uma cidade encruzilhada da antiguidade. Era importante porque várias estradas importantes passavam por ela. Por isso, quem controlasse Megido poderia supervisionar e controlar essas estradas, tornando-se um ponto estratégico para comércio, viagens e vantagem militar. No futuro, Megido se tornaria famosa por outra razão. Muitos acreditam que será o palco de uma grande batalha futura, frequentemente chamada de Batalha do Armagedon. Mas essa é uma história para outra hora. Em resumo, Megido era como uma grande junção de estradas dos tempos antigos, e o rei Salomão garantiu que estivesse sob seu controle. Ele conhecia o seu valor e, por isso, fortificou-a. Dado o seu histórico como um campo de batalha, não é surpreendente que os autores profeticamente inclinados do Novo Testamento se inspirassem no legado de Megido como uma metáfora para a confrontação definitiva entre o bem e o mal. Sua história está repleta de batalhas e lutas, o que a torna um símbolo adequado para a grande batalha final descrita no livro do Apocalipse. O Armagedon, então, não é apenas uma palavra que evoca imagens de destruição apocalíptica. É um nome enraizado na história, nas batalhas e na fé de um povo que viu em seu próprio solo os altos e baixos da vida e da guerra. Um nome que carrega consigo histórias de coragem, fé e a eterna luta entre o bem e o mal. Armagedon, a fase culminante do conflito cósmico. O versículo 16, onde Armagedon é referenciado,
vem após a derramada da 6ª taça da ira de Deus, causando o secamento do rio Eufrates, e assim preparando o caminho para os reis do Oriente. O ele, neste versículo, provavelmente se refere a um espírito imundo, ou espíritos mencionados nos versículos anteriores, Apocalipse 16, versículos 13 e 14, que saem para reunir reis para a batalha. O Apocalipse retrata um grande conflito dos últimos tempos entre as forças de Deus e as forças do mal. Armagedon, nesta narrativa, torna-se o ponto de encontro para os exércitos do mundo sob a influência do dragão, da besta e do falso profeta, para guerrear contra Deus e seu povo. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Este confronto final representa mais do que apenas uma batalha física. Ele incorpora a guerra espiritual que tem assolado a história, com Armagedon servindo como o palco supremo desse conflito cósmico. Nos últimos dias antes da grande batalha do Armagedon, o mundo seria testemunha de eventos como nunca antes vistos, desdobrando-se em rápida sucessão. Primeiramente, o surgimento do Anticristo. O Anticristo, um líder carismático dotado de poderes sobrenaturais, emergiria em meio à turbulência política e decadência social. Sua ascensão ao poder não seria súbita, mas sim um avanço calculado, persuasivo e capaz de oferecer soluções para os problemas do mundo que cativariam as nações. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses 2, versículo 9. Esta escritura deixa claro que o poder e a influência do Anticristo seriam imensos, mas também seriam enraizados em engano e mal. Ele confirmaria um pacto de paz, que lhe permitiria ganhar a confiança de muitas nações, conforme Daniel 9, versículo 27. Mas esse tratado, destinado a durar 7 anos, seria quebrado no meio do caminho. Esta traição levaria a uma perseguição sem precedentes, especialmente contra aqueles que o opõem e se mantêm firmes em sua fé. O falso profeta e os milagres enganosos. À medida que o Anticristo consolida seu poder, outra figura emergiria, frequentemente referida como o falso profeta. Este indivíduo serviria como o braço religioso do domínio do Anticristo, direcionando a adoração a ele e reforçando sua autoridade por meio de meios religiosos. O falso profeta, conforme descrito em Apocalipse, teria grande poder para realizar sinais e maravilhas. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13, versículos 12 e 13. Esses milagres, embora impressionantes, seriam enganosos por natureza, usados para convencer o mundo da natureza divina do domínio do Anticristo, tornando a dissidência quase impossível e levando muitos ao erro. Ordem mundial única. Com a ascensão do Anticristo e os milagres enganosos realizados pelo falso profeta, os reinos do mundo gradualmente viriam sob um único guarda-chuva de governança. O Anticristo controlaria um governo global, unindo nações como nunca antes foram unidas. A Bíblia fala de 10 reis, ou líderes, que dariam seu poder e autoridade à besta, o Anticristo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, versículos 12 e 13. Enquanto o mundo vivencia um tempo de união e paz sem precedentes, aqueles com olhos perspicazes reconheceriam a tirania subjacente e a falência espiritual. Esta unificação, ao invés de ser um sinal de esperança, seria o prelúdio para a confrontação final entre o bem e o mal em Armagedon. Conforme o mundo se aproxima desta batalha definitiva, seria crucial para os crentes permanecerem vigilantes, alicerçados em sua fé e cautelosos diante do avanço do engano. Os eventos que antecedem Armagedon testariam a fé de muitos, mas também serviriam como testemunho das verdades proféticas contidas na Bíblia. A batalha em si,
Os céus escureceriam e de maneira misteriosa e silenciosa. A terra é envolvida por uma atmosfera de expectativa. Sobre as planícies de Megido, um vasto exército se reúne. Não se trata de um exército qualquer, mas sim das forças do Anticristo, um povo que finalmente decide desafiar a vontade divina. Esses exércitos convergem, decididos a fazer uma última resistência contra a vontade do Todo-Poderoso. À medida que a tensão aumenta, um silêncio abissal cai sobre a terra e uma tempestade iminente está prestes a se desencadear. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, que se reuniram para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Apocalipse 19, versículo 19. De repente, cortando o céu escurecido, um raio luminoso de luz ilumina o horizonte, e lá, na linha de frente, está uma figura magnífica montada em um cavalo branco, a encarnação da retidão e justiça. É Cristo retornando em toda a sua glória. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, versículo 11. Com Cristo, um vasto exército de anjos desce, suas asas radiantes brilhando na luz tênue. Sua presença significa o poder e a majestade do céu, em contraste acentuado com as forças obscuras abaixo. Flanqueando Cristo estão os santos, aqueles que permaneceram fiéis a Ele ao longo dos tempos. Eles também estão montados em cavalos brancos, vestidos em linho fino branco, representando a justiça dos santos. E os exércitos no céu os seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, versículo 14. Quando a batalha do Armagedom se inicia, ela não se parece com nenhuma outra batalha conhecida pelo homem. Esta é uma batalha entre a luz e as trevas, o bem e o mal, o divino e o profano. Os anjos, empunhando o poder do céu, colidem com as forças do Anticristo. O ar se enche com o som de espadas e os gritos dos caídos. Mas mesmo neste conflito feroz, a força do Anticristo e seus exércitos não é páreo para o poder divino de Cristo e seus exércitos celestiais. Com uma palavra, Cristo traz julgamento e os adversários são abatidos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. A batalha do Armagedom, prenunciada por Eras, é rápida. As forças do mal, embora vastas e intimidadoras, são destruídas diante da intervenção divina. Com o Anticristo derrotado, uma nova era se inicia. Cristo estabelece seu reino milenar, trazendo paz, justiça e retidão ao mundo. Não importa quão poderosas as forças das trevas possam parecer, elas não podem prevalecer contra a vontade onipotente do Todo-Poderoso. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2. Enquanto a poeira se assenta e a terra exulta, uma coisa permanece clara. O reinado eterno de Cristo começou, e com ele um novo capítulo na história da redenção e da graça. As consequências da batalha do Armagedom não foram apenas o clímax de um conflito armado, mas também um ponto de virada transformador para a humanidade e a própria Terra. Aqui mergulhamos profundamente na profunda. As consequências deste evento monumental, conforme retratado na Sagrada Escritura, são profundas e transformadoras. Satanás é acorrentado por 1000 anos, inaugurando o período do milênio no rescaldo do Armagedom. Uma das primeiras e mais imediatas consequências foi a prisão de Satanás. Apocalipse 20, versículos 1 a 3, nos oferece uma imagem vívida de um anjo descendo do céu, com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele agarra o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prende por 1000 anos. Este confinamento garante que Satanás não enganaria mais as nações até o final do milênio, após o qual ele será libertado por um curto período de tempo. Com o principal enganador imobilizado,
o mundo começou a ter um alívio das mazelas que atormentavam as pessoas por tanto tempo. Este período, referido como o milênio, inaugurou uma era como nenhuma outra, marcada pelo reinado de paz e justiça de Cristo na terra. Uma das consequências mais notáveis pós-Armagedon é o reinado de Cristo na terra. Apocalipse 20, versículo 4, fala de tronos e daqueles que receberam autoridade para julgar. Também menciona aqueles que foram decapitados por causa de seu testemunho sobre Jesus e a palavra de Deus, destacando sua ressurreição e reinado com Cristo por 1000 anos. Este reinado de Cristo, aliado à ausência de enganação por parte de Satanás, transformou o mundo em um refúgio de paz e retidão. O julgamento final e o grande trono branco. Após o milênio, quando Satanás é libertado por um curto período de tempo e encontra sua derrota final, o cenário está preparado para o último julgamento. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, descreve este evento solene, onde um grande trono emerge e aquele que está assentado nele faz com que a terra e o céu fujam de sua presença. Neste julgamento, os mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono. Os livros são abertos, juntamente com outro livro chamado Livro da Vida. Os mortos são julgados com base em suas obras, conforme registrado nos livros. Qualquer um que não seja encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. O julgamento final é um testemunho da justiça e retidão de Deus, garantindo que as ações de cada indivíduo, sejam elas boas ou más, recebam o que merecem. O rescaldo da Batalha do Armagedon inicia uma série de eventos que remodelam o tecido da existência, desde a prisão de Satanás até o benevolente reinado de Cristo e o julgamento final. Esses eventos lembram a humanidade do plano definitivo de Deus para redimir sua criação e estabelecer justiça e paz eternas. A narrativa bíblica, portanto, destaca um futuro repleto de esperança, instando os fiéis a permanecerem firmes em sua fé, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. As implicações do Armagedon e o contexto circundante no livro do Apocalipse são profundas. Por que Armagedon? Uma batalha final entre o bem e o mal. Armagedon representa a batalha climática na guerra espiritual contínua entre as forças de Deus e as forças de Satanás. Apocalipse 16, versículo 14, fala de espíritos demoníacos reunindo os reis do mundo para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. É percebida como o momento em que a influência e a rebelião do mal serão decisivamente derrotadas, culminando na vitória definitiva de Deus. A importância do Armagedon na Bíblia está enraizada na crença de que resultará na vitória de Deus sobre o mal. Apocalipse 19, versículos 11 a 21, retrata Jesus Cristo, simbolizado como um cavaleiro em um cavalo branco, liderando os exércitos do céu contra a besta, o falso profeta e seus seguidores. Essa batalha termina com a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. Apocalipse 19, versículo 20. 3. Uma nova criação. Seguindo a batalha do Armagedon, a Bíblia descreve uma série de eventos que levam a um novo céu e uma nova terra. Trata-se de um período comumente referido como o milênio. Após esse período, Satanás é libertado, engana as nações novamente, mas é rapidamente derrotado e lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Isso prepara o caminho para o julgamento final e o surgimento de uma nova criação, onde Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. 4. Implicações para os crentes. O Armagedon tem implicações significativas para como os crentes entendem seu papel no mundo, a iminente volta de Cristo e a batalha final. Somos motivados a viver retamente, a espalhar a mensagem do Evangelho e a estar preparados para o retorno de Cristo. Como diz 1 João 3, versículos 2 e 3, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque assim como é o veremos, e todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 5. Interpretações simbólicas. A Batalha do Armagedon é um dos tópicos mais intrigantes e debatidos da teologia. Ao explorar as interpretações simbólicas e teológicas que cercam esse evento monumental, vemos o Armagedon como um símbolo do conflito supremo, uma confrontação final que determina o destino da humanidade. A Bíblia retrata o Armagedon como uma batalha em que os reis da terra, sob a influência de espíritos demoníacos, se reúnem para guerrear contra o ungido de Deus, apenas para enfrentar o julgamento divino. Apocalipse 16, versículo 14 e 19, versículos 11 a 21. Essa visão apocalíptica enfatiza não apenas a batalha entre as forças das trevas e da luz, mas também representa a resistência da humanidade à autoridade divina e a vindicação última da soberania de Deus. 6. Diferentes perspectivas teológicas. As interpretações da Batalha do Armagedon e seu tempo variam significativamente, especialmente em relação à segunda vinda de Cristo e ao milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo na Terra. As origens do Armagedon oferecem um lembrete pungente de como o passado pode moldar nosso entendimento do futuro. A Bíblia entrelaça eventos históricos, lugares e profecias para comunicar verdades profundas. No caso do Armagedon, as antigas batalhas em Megido servem como um precursor vívido para a confrontação apocalíptica final. Depois da grande batalha, tudo ficou em silêncio. O conflito que vinha sendo a profecia que perdurou por gerações finalmente chegou ao seu ápice ardente, e o peso da luta podia ser sentido em cada sopro de vento, em cada grão de areia. Mas em meio às ruínas do velho mundo, a esperança por um amanhã mais brilhante emergiu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Após a dissipação da fumaça, um belo novo mundo apareceu ao longe. Sentia-se fresco e livre dos antigos erros, feito justo e puro pela justiça e bondade de Deus. A mensagem era inconfundível. Das profundezas das lutas da humanidade e do auge de seus pecados, a redenção ainda estava ao alcance. A batalha não era apenas um testemunho do poder da ira de Deus, mas ainda mais uma declaração de seu amor insondável. Um amor que permaneceu firme, mesmo quando a humanidade virou as costas. Um amor que buscava não apenas julgar, mas redimir, restaurar e renovar. A vitória definitiva de Deus não era apenas sobre as forças das trevas que se levantaram contra ele em Armagedon, mas sobre o desespero e a desesperança que ameaçavam consumir a humanidade. Na face de probabilidades esmagadoras, a promessa de Deus de redenção se destacava como um farol de esperança para todos verem. Para aqueles que acreditavam, que se mantinham firmes na promessa de salvação, o novo céu e a nova terra não eram apenas símbolos de um amanhã melhor, mas o cumprimento da aliança de Deus com seu povo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Neste novo mundo, lágrimas não existiriam mais, a dor e a tristeza desvaneceriam, e as cicatrizes do passado seriam curadas. A batalha de Armagedon, embora feroz e devastadora, tornou-se um ponto de virada para a humanidade, um lembrete de que, não importa quão escura seja a hora, a luz de Deus sempre brilhará mais forte. E no rescaldo da batalha, enquanto o mundo começava sua jornada em direção à restauração, a mensagem era clara. No final, o amor vence. A redenção é possível e a vitória de Deus é assegurada. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti hoje, plenamente cientes da história e da profecia que se estendem diante e à nossa frente. Reconhecemos a magnitude da batalha de Armagedon, conforme descrito em Tua santa palavra, e as profundas implicações que ela tem para o mundo. Senhor, ao refletirmos sobre essa confrontação final entre luz e trevas, vemos ecos dela em nossas vidas pessoais. Assim como as forças do bem e do mal colidem em uma escala grandiosa,
também enfrentamos nossas próprias batalhas diariamente. Tentações, dúvidas, medos e desafios nos assediam, tentando nos afastar de teu abraço. Dá-nos força, ó Senhor, enquanto navegamos pelo terreno de nossas vidas. Que as lições de Armagedon, a vitória final do bem sobre o mal, sirvam como um farol de esperança para nós. Lembra-nos sempre que, não importa quão intransponíveis possam parecer nossos desafios, teu poder e amor triunfam definitivamente. Concede-nos a armadura da fé, para que possamos permanecer firmes contra as adversidades da vida. Equipa-nos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que possamos discernir a verdade da enganação. Protege nossos corações com teu amor infalível, para que não sucumbamos ao desespero. Assim como a batalha de Armagedon significa o clímax das lutas terrenas e o amanhecer de uma nova era, ajuda-nos a ver o poder transformador em nossas tribulações pessoais. Que possamos emergir de nossos desafios refinados com uma compreensão mais profunda de teu propósito para nós e um compromisso renovado com teus caminhos. Oramos por todos aqueles que estão inconscientes ou despreparados para as batalhas espirituais que enfrentam. Abre seus olhos, Senhor, para a tua verdade. Aproxima-os de ti e que eles encontrem consolo e direção em tua palavra. Em meio a tudo isso, Senhor, agradecemos pela promessa de salvação através de teu Filho, Jesus Cristo. Mesmo quando o mundo enfrenta tempos tumultuados, encontramos conforto no conhecimento de que tu és soberano e que teu plano de redenção prevalecerá. Em nome de Jesus oramos. Amém.